Amém? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, pode continuar sentado mesmo? Os meninos apresentaram aqui nessa noite sobre Timóteo, um jovem que teve uma grande responsabilidade em dar continuidade àquilo que Paulo o ensinou. Nós tivemos uma escola bíblica dominical hoje, onde a gente falou da importância da paternidade na vida dos filhos. E eu falei para os irmãos aqui hoje de manhã a respeito do contexto de vida que a gente vive hoje. É um contexto totalmente diferente do que a gente vivia há 20 anos atrás. Sim ou não? Totalmente diferente. E eu falo eu, e eu acredito que a maioria que está aqui, nós fomos ensinados e doutrinados num evangelho de merecimento. Sim ou não? Eu fui assim, e eu acredito que a maioria aqui também foi assim. Nós fomos ensinados no evangelho seguinte: se eu sou bonzinho e sigo a cartilha que a igreja determina para mim, eu mereço. Se o Lucas não segue, ele não merece. Sim ou não? Eu fui ensinado assim. Existia um padrão, sim ou não? Um padrão que a religião determinou para cada um. Cada igreja tem a sua. Sim ou não? Cada igreja tem um padrão. Tem ou não tem? Tem um padrão. E eu posso falar para vocês, nós falhamos nisso. Por que nós falhamos? Porque o padrão não é da igreja, o padrão é de Cristo. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que Cristo determina. Aí vem Jesus, irmão, e nos atropela com a graça dele. E aí eu começo a entender que nada que eu faço vai fazer eu merecer menos ou mais. Porque a graça é graça. A graça não tem preço. Porque se for para mim você pagar a graça, eu estou me enrolado. Porque não tem dinheiro nesse mundo que pague o amor de Jesus por mim e por você. E Paulo, Timóteo, ele é confrontado a pregar a respeito disso, respeito dessa graça. Por quê? Porque o povo estava querendo incluir a lei junto com a graça. Lembra quando a Naila ministrou lá na sexta-feira? Não vou falar, lembrar que vocês não estavam lá. Lá em Gálatas, Paulo vai falar novamente sobre a questão dessa graça. Só que o povo lá queria que o povo de Deus voltasse a circuncidar. Sim ou não? Para quem não sabe o que é circuncidar, quando o homem nascia, o macho nascia, quando ele chegava a uma certa idade, ele tinha que ir lá e cortar um pedaço do prepúcio, a 8 anos de idade. Quando ele chegava a 8 anos de idade, para ele servir, ele tinha que ir lá e cortar o prepúcio dele. E aí vem Jesus e fala que a circuncisão agora não é mais no corpo, é no coração. Não é o que eu demonstro para vocês, é aquilo que Deus vê por dentro e por fora. Porque a religião, eu vou chegar aqui para vocês, eu posso chegar aqui hoje, cheguei com um terno bonito, com uma camisa bonita, estou todo bonito, sim, não é, William? Que o William falou isso para mim: pastor, você está elegante. Ele falou para que eu estava elegante, para não falar que eu estava bonitão mesmo. Ele ficou com vergonha de falar, mas eu sei que estava no seu coração. Não é verdade? Eu coloquei minhas vestes, coloquei meu sapato brilhoso, coloquei o meu paletó, coloquei tudo que a religião determina para mim. Mas para Deus isso não interessa. O que Deus olha é um coração contrito e quebrantado, que adora Ele em espírito e verdade. Eu posso muitas vezes mostrar um padrão para vocês que a igreja pede para mim demonstrar, mas Deus não quer isso. Deus quer um coração puro, um coração verdadeiro e um coração que é honesto para uns para com os outros. E quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus do céu, nenhum sacrifício humano que eu fizer vai diminuir ou aumentar a graça de Cristo sobre a minha vida. E não é por merecimento. Sabe por que eu vou falar para vocês aqui? Porque nós somos tendenciosos, sim ou não? A ver como o olho vê. Sim ou não? Vou dar um exemplo para você. A igreja no decorrer da caminhada também falhou. E eu vou falar para vocês por quê. Porque nós, no decorrer da caminhada, nós não formamos caráter. Nós formamos
pessoas com dons. E o dom na igreja de Corinto foi uma desgraça na vida daquela igreja. Estava trazendo divisão. E Jesus Cristo não veio para dividir, ele veio para juntar. Sim ou não? Aí o que nós fizemos no decorrer da caminhada? Nossa, você viu o Josué, ele fala bem, cara. Vamos fazer dele um pregador. Sim ou não? Aí vem um outro irmão aqui, tem a voz bonita para cantar. Você fala, não, ele canta bem, ele vai ser um cantor. Aí nós formamos cantores e pregadores, não formamos pessoas. Não formamos o caráter de Cristo no coração das pessoas. Que é um caráter que perdoa, que ama, que honra o pai, que honra a mãe, o marido que ama a esposa que honra o marido. E aí nós crescemos com isso. Nós somos ótimos no dom, mas o nosso caráter não é transformado. Eu canto bem, eu prego bem, eu participo dos cultos, eu estou no culto de ensino, estou na escola dominical, participo de tudo, mas a minha vida não é transformada. Por quê? Porque eu não tive um encontro com Cristo ainda. Sabe por que Paulo começou a pregar sobre a graça? Porque no caminho de Damasco, Jesus vem e mete os 2 pés no peito de Paulo, derruba ele do cavalo. Aí Paulo vai lá e fica cego, sim ou não? Ele vai para a casa de um certo homem, chega lá, o Espírito Santo arranca as escamas dos olhos dele. Aí Paulo começou a enxergar que tudo aquilo que ele fazia por amor a Cristo, não era por amor a Cristo, é por amor à religião. Aí Paulo, de um perseguidor, ele começou a ser o maior ministro da palavra de Deus que tem no Novo Testamento. Sabe por que Paulo alcançou isso? Porque Paulo começou a entender: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Eu não sou mais aquilo que eu faço, mas aquilo que Cristo faz. Sabe por quê, igreja? Eu posso ter a voz mais bonita, eu posso ter a pregação mais eloquente, se o Espírito Santo de Deus não falar nos corações, não adianta. Não é a minha voz, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É a graça dele que nos alcança. E aí muitas vezes, por isso na hora do louvor eu falei para os irmãos que muitas vezes a gente chega na igreja cheio de culpa. Sim ou não? Nossa, eu vacilei, né? E você vai vacilar sempre. Tem jeito não. Nós vamos vacilar, nós vamos errar, nós vamos irar, nós vamos pecar, vamos falhar. Porque a Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só há um justo. E deixa eu te falar que só há um justo. E esse justo falar para mim e para você nessa noite: filhinhos, não pequeis. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. O homem te condena, o homem aponta o dedo na sua cara, mas Jesus está falando assim: eu não te condeno, eu estou de braços abertos para te abraçar, para te amar, para te ajudar, para te levantar de novo e você ser uma nova criatura na minha presença. O justo não nos condena e nós condenamos. Parou para analisar isso? Porque vira e mexe e você olha torto para alguém, fala: ih, vai pro inferno. Sim ou não? Você já pensou assim? Já. Eu creio que você já foi no velório de alguém, irmão, que morreu. Aí você chegou na família assim: vem cá, Bujura. Abraçou e falou assim: meus sentimentos. Aí você vai para perto do caixão, olha pro caixão e fala assim: meu Deus, morreu, ainda vai pro inferno. Já passou, você já foi no velório que você pensou isso? Sim ou não? Já. E deixa eu te falar, ainda tem uns crentes que é doido. Ainda fala pro parente, o parente está sofrendo pela morte da pessoa. Ainda fala assim: ó, ele foi pro inferno, mas você ainda tem chance. Sim ou não? Ainda tem oportunidade para você. Eu quero falar uma coisa para mim e para você nessa noite. Só Jesus, só Ele
o justo, o poderoso, aquele que não tem pecado, aquele que não tem falha. Só Ele pode nos condenar, só Ele pode nos julgar. Aí certa feita Jesus Cristo encontra com a mulher, pega no ato de adultério. E pela lei, aquela mulher deveria ser morta, apedrejada, ser apedrejada até a morte. E aí trouxeram ela para o julgamento. E ela encontra com Jesus. E a Bíblia fala que os fariseus estavam tudo com a pedra na mão, um com a pedra maior do que a outra. Já viu quando você falou, vou pegar esse tijolão aqui, vou dar na cabeça, vai ser só uma. Aí o fariseu todos reunidos ali, os doutores da lei. O que a lei manda? A lei manda apedrejar. Aí vem Jesus. Ele desce no nível daquela mulher. E ele começa a escrever na areia. Eu não sei o que ele estava escrevendo, eu também não quero saber. E ele estava escrevendo na areia. E os fariseus tudo com a pedra na mão. E ele fala assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O pecado daquela mulher era visível, todo mundo estava vendo. Mas o pecado dos fariseus era no coração. Só Jesus Cristo conseguia ver. E ele continua escrevendo. Quando ele percebeu, só escutou poc, 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 poc. Pedra caindo no chão. De repente todos foram embora. Ficou ela e Jesus. O único que tinha o poder e a autoridade para meter uma pedrada na cabeça dela, sabe o que ele falou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É a graça. É a graça que ninguém explica. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada. Nada. É de graça. Nenhum esforço humano vai fazer essa graça aumentar ou diminuir na sua vida. Ela é de graça. E sabe por que eu e você está aqui nessa noite? Porque essa graça nos alcançou. Sabe por que eu e você está aqui nessa noite? Porque certo dia ele falou na cruz do Calvário: Pai, está consumado, está pago, não deve mais nada, está pago, tá, pode rasgar a cédula, porque eu já paguei, está pago. E se está pago, está pago. E quem pagou garante. Amém? Quem pagou te garante. Então eu quero falar para você nessa noite: não abre mão dessa graça, não abre mão desse amor que Jesus Cristo tem por mim e por você. É um amor incondicional. Incondicional. Sabe por que eu e você vem na igreja? Porque nós já alcançamos esse amor. Nós não vem aqui para buscar esse amor já está em nós. E nós somos tendenciosos a achar de que quanto mais eu busco, mais eu mereço. Aí vira uma concorrência dentro da igreja. Sim ou não? Eu oro mais, então eu mereço mais. Eu jejuo mais, então eu mereço mais. Não é verdade? E aí nós fica se matando, se degradando dentro da igreja. É ou não é? Sobe monte, desce monte, e ora, e jejum, e consagra. Pastor, eu não tenho que fazer isso? Maravilha, faça. Mas faça isso não pensando que você vai receber algo a mais ou menos de Deus. Faça por amor. Não faça por obrigação. Não é verdade? Porque até para você estar aqui hoje, se você veio por obrigação, você perdeu o seu tempo. Deus não merece esse culto forçado. É ou não é? Até porque Deus não busca ninguém no cabresto. Amém? Deus quer aquele que adora Ele em espírito e em verdade.
Para mim encerrar minha ministração, a respeito dessa graça, a respeito desse amor. Certa feita, Jesus Cristo encontra uma mulher samaritana. Algumas Bíblias falam pecadora, na beira de um poço, buscando água. Que hora? Meio-dia. Sabe por que aquela mulher não buscava água? Porque o certo era buscar cedo, porque o sol no deserto é rachante. Então elas iam cedinho, buscava água para poder fazer os seus afazeres dentro de casa. E aquela mulher vai sozinha, meio-dia, buscar água. Ela não ia juntamente com as outras mulheres, porque a fama dela não era muito boa lá na região. Ela tinha o costume de tomar marido dos outros, né? Ou seja, se ela encontrasse as mulheres na beira do poço, ela ia tomar uma surra, né? Se fosse hoje, eu não sei antigamente, mas hoje tem umas mulheres barraqueiras, não tem? Né, né, amor? Não brinca, não. E ela vai lá e encontra. Quando ela está na beira do poço, vem Jesus e pede água para beber. Tinha duas coisas. Primeiro, homem não podia se comunicar com mulheres. Segundo, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Sabe por quê? Porque eles se achavam melhores. É o que é o merecimento que eu estou falando para vocês. Eles não se comunicavam, eles não se falavam. Só para você ter noção, certa feita eles estavam fazendo uma viagem. O caminho de Samaria era 50 quilômetros mais curto. Eles preferiam fazer os 50 quilômetros mais longo para não passar em Samaria. Sabe por quê? Porque na mente deles Samaria era uma terra imunda. Acho que você já pensou isso também no seu coração várias vezes. Não vou ali não, porque ali é imundo. Imundo é o nosso coração. Imundo é a nossa mente. Imundo é os nossos julgamentos. Isso sim é imundo. Aí a Bíblia fala que aquela mulher indaga aquele homem. Ela não sabia que era Jesus ainda. Ela fala assim: uai, mas os judeus não se comunicam com o samaritano. Aí ela fala assim: como pode ser tu, judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Aí ele fala para aquela mulher, aleluia, se você soubesse quem te pede água, era você que me pediria. Amém? E aí ela continua o diálogo com Jesus. Ela fala assim: olha. Aí Jesus Cristo pergunta para ela assim: cadê seu marido? Ela poderia ter mentido para Jesus, né? Falar: não, meu marido está em casa. Mas não. Ela falou assim para Jesus: eu não tenho marido. Aí que Jesus Cristo fala para ela: disseste bem. Os 5 que você teve não era seu. E o que você está atualmente também não é. Aí ela fala para Jesus assim: olha, veja que tu és profeta. Veja que tu és profeta, sou sal da minha vida. E ela continua conversando com Jesus, Lucas. Ela continua o diálogo com ele. Aí sabe o que Jesus Cristo fala para aquela mulher? Mulher, você está buscando felicidade num relacionamento. Mas eu quero falar para você: a felicidade, a alegria não está no relacionamento, ela está dentro de você. Porque o dia que você beber da água que eu te der, nunca mais você vai buscar alegria em relacionamento. Nunca mais você vai buscar alegria em amizade. Nunca mais você vai buscar alegria nesse mundo. Nunca mais você vai buscar prazer em lugar nenhum. Porque dentro de você vai jorrar uma fonte que jorra para a vida eterna.
Ele falou para ela assim: para de buscar alegria e felicidade em algo terreno, em algo humano, porque o que eu tenho para você não tem dinheiro nesse mundo que vai pagar, que é essa fonte jorrando de dentro do seu coração. Ele falou assim: agora vai, mulher, e não peques mais. A partir daquele momento, aquela mulher se tornou a maior missionária do Novo Testamento. Ela chegou no meio do banheiro e começou a pregar. Eu encontrei um homem na beira de um poço, que ele colocou algo dentro de mim, que agora eu não tenho tristeza mais, agora eu não tenho angústia mais, agora eu não tenho mais sofrência. Por quê? Porque ele é a fonte da alegria. E quantos de nós estamos buscando alegria nesse mundo? Alegria em coisas que o mundo tem para nos oferecer. Eu quero falar para você nessa noite: a alegria do Senhor é a nossa força. Ergue sua cabeça. Para de se culpar. Para de se autocondenar. Jesus está falando para você: se você é amado, você é querido, Pai. Pode o mundo todo te desprezar, pode todos te abandonarem, mas eu jamais vou te abandonar. Eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Para de buscar alegria aonde não tem. Para de buscar felicidade onde não tem felicidade. Porque a alegria é Jesus. É Ele. Ele é a fonte. É Ele que é a fonte, Manete. Sabe quando a gente está só, que a gente pensa que está só, que a gente está abandonado, que ninguém nos ama? Ele fala assim: filho, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E vamos parar a partir de hoje de achar que é por merecimento. Não é por merecimento, é a graça. A graça de Cristo. Sabe por que você acorda todos os dias? A graça de Cristo. Sabe por que você vai trabalhar? A graça de Cristo. Sabe por que você come? A graça de Cristo. Sabe por que você respira? É a graça de Cristo. Sabe por que seus filhos estão com saúde? É a graça de Cristo. Sabe por que Deus tem te protegido? É a graça dele, é a bondade, é a misericórdia do Senhor, que nos segue todos os dias. Nós estamos de pé por causa da graça. É a graça que nos sustenta. Amém? É a graça que nos sustenta. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai falar não para nós. Sabe por quê? Porque Deus falou não para o primeiro homem da terra. Falou: não, do fruto não coma. Deus falou não para o maior pastor que houve até hoje, que foi Moisés. Ele falou: você não vai entrar na terra. Deus falou não para o homem segundo o seu coração, Davi. Davi, a espada não sairá da sua casa. Deus falou não para o filho. Jesus Cristo falou assim: pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ele falou não, você vai para a cruz. Deus falou não para o maior missionário que houve até hoje na face da terra, Paulo. A Bíblia fala que Paulo orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Ele falou: Paulo, eu não tiro, a minha graça te basta, e o meu amor te aperfeiçoa no momento da fraqueza. Deus vai te falar não, mas Ele jamais vai te abandonar. Jamais Ele vai te deixar só. E você que chegou aqui hoje cabisbaixo, achando que você não é amado do Pai, eu quero falar para você: Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Pastor, não tem nada, te ama. Pequei, Ele te ama. Falhei, Ele te ama. Eu
Eu não consigo andar sozinho. Ele te ama e te chama, vem que eu vou andar contigo. O amor dele é incondicional. Então ele fala assim: Deus me ama, e o seu amor tão grande e incondicional. Vocês conhecem esse hino? Deus me ama, e o seu amor, braços. Tá ou não tá? E ele nessa noite tá falando assim, ó: eu estou de braços abertos, te esperando. Vinde, eu quero te abraçar e te dar alegria novamente. Sabe por quê? Porque não existe alegria longe de Jesus. Existe uma alegria momentânea que o mundo tenta te oferecer, mas a alegria mesmo é só em Jesus. Aquela mulher procurava alegria no relacionamento, mas a alegria dela estava em Cristo. Porque o dia que ela teve um encontro com Ele, nunca mais ela procurou alegria em outro lugar. Amém? Você está triste? Não, né? Mas de vez em quando a gente fica, não fica? Fica, gente. É ou não é? Quantas vezes você já chorou no seu quarto sozinho, né? Achando assim: tô largado. É ou não é? Eu tô só. O Espírito Santo fala assim: você não está só. Eu estou contigo todos os dias. Amém? Quem muitas vezes nessa noite se sente assim, eu queria te convidar nessa noite. Tem lugar na mesa. E deixa eu te falar aqui para você: na mesa de Jesus tem lugar até para o traidor. Amém? Jesus Cristo não tirou o Judas da mesa, não. Irmãos, na última ceia, Jesus Cristo, sabendo que ia ser traído por Judas, sabe o que ele fez? Vou usar você é Judas. Não, você é Judas. Ele pegou o pão, o partiu e deu por Judas comer, sabendo que o Judas ia trair ele. Isso é amor demais, gente. É amor demais, gente. Não é amor? Tem lugar na mesa para mim e para você. Amém? Pedro nega Jesus por 3 vezes. E a Bíblia fala que Jesus Cristo encontra Pedro e fala assim: olha, antes do cantar do galo, você vai me negar 3 vezes. Só para falar para os irmãos, aquele cantar do galo lá não era um galo não, viu, gente? Era uma trombeta que eles tocavam lá, e era o cantar do galo, até porque os judeus não podiam criar esse tipo de animal. E o galo, ao cantar do galo, e Pedro nega Jesus por 3 vezes. O que Pedro fez? Voltou a pescar, não foi? Pegou a rede e voltou a pescar. Pedro passou a noite toda pescando, não pescou nada, volta, Jesus Cristo manda ele voltar. Lá na beira do lago. Mas o mais interessante ali não foi Jesus Cristo mandar Pedro voltar a pescar. Foi quando Pedro viu Jesus na beira da praia, que ele falou para os discípulos assim: ó, nós o abandonamos, mas ele não nos largou. Nós negamos ele, mas ele não nos nega. Eu neguei ele, mas ele está aqui atrás de nós, gente. Ele veio. Jesus Cristo, quando encontra Pedro, ele abraça Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, te amo. Perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele perguntou pela 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele falou: tu sabes, Senhor. Ele falou assim: então apasta das minhas ovelhas. Por mais que Pedro negou Jesus, Jesus Cristo nunca abandonou Pedro. Talvez vocês muitas vezes podem ter abandonado Jesus por alguma circunstância da vida, mas ele fala assim: olha, eu estou aqui. A hora que você quiser voltar, eu estou de braços abertos para te receber novamente. E eu não te julgo, eu não te aponto, eu não te condeno, eu te amo incondicionalmente. E que antes dá uma nova oportunidade para você poder prosseguir novamente.